Peraí, que você tá tirando pra lá, achei que era pra cá. E eu disse, aparecendo no fundo da foto dela. Oi, gente, eu subi aqui e acabei não me apresentando para vocês. Eu sou Tarsila Alvarindo, jornalista, e estou conduzindo as apresentações aqui das mesas na Tenda Paraguaçu. Hoje, a gente tem uma programação extensa por aqui. Daqui a pouquinho, a gente começa com a mesa Desafiar, com Bárbara Carini e Manuela Dávila e a mediação de Georgina Gonçalves. Logo mais, às 15h, a mesa Ser Poesia, com Rosiana Murray e Lívia Natália, com a mediação de Edma de Góes. E à noite, teremos aqui a Irmandade da Palavra, recebendo o mestre Buli Buli, um sarau maravilhoso, como foi o de ontem. Quem estava aqui teve o prazer de participar de um sarau com vozes do Recôncavo, recebendo Lirinha. Foi muito lindo, então hoje promete também ser maravilhoso. E a gente logo mais vai dar início a nosso segundo dia de programação da 13ª Festa Literária de Cachoeira, que tem o patrocínio do Governo do Estado, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Secretaria da Fazenda, Bahia Gás, Caixa, Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. E o Governo Federal é contemplada também pelo projeto Bahia Literária, iniciativa da Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada da Secult e da Secretaria Estadual de Educação, e conta com o apoio da Embasa. A realização é da Schomer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira e LTM, que é a livraria oficial do evento. Onde tem patrocínio à cultura, tem governo do Brasil. E eu subi e esqueci de fazer uma coisa muito importante. A gente tem uma transmissão ao vivo do nosso evento para as redes sociais e eu esqueci de fazer uma audiodescrição. O nosso evento tem acessibilidade em todos os espaços. Então, a audiodescrição também faz parte dessa acessibilidade. Eu sou Tarsila, sou uma mulher preta, de 1,60 m, com cabelos longos, presos e soltinhos na lateral. Estou de salto alto para ajudar no tamanho hoje. Estou vestida de branco, com uma saia e uma blusa em crochê. E estou aqui aguardando as nossas convidadas, que daqui a pouquinho vão fazer aí a nossa mesa de abertura desta sexta-feira. Já já a gente começa, daqui a pouquinho. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu também estou. São duas potências que vão conversar com vocês aqui. Na verdade, 3 potências que vão conversar com vocês aqui, com currículos assim extraordinários, mulheres inspiradoras e que daqui a pouquinho vão trazer um pouquinho aí de... Daqui a pouquinho, eita, Lelê. E já já elas vão trazer para vocês aí muitos momentos de reflexão. Na frente. Pessoal, eu tenho uma informação aqui para vocês importante relacionada à segurança aqui no espaço. A gente está vendo que o espaço já está bem cheio, então é importante que vocês não fiquem de pé na lateral, nas áreas de circulação. Vocês podem sentar no chão aqui na frente, mas também de uma forma que não atrapalhe a movimentação dos fotógrafos e cinegrafistas aqui no palco. Então, vocês podem vir aqui na frente, sentar, tá? E não é permitido ficar nessas áreas de circulação para não ter nenhum problema. Então, é importante que as áreas de circulação fiquem liberadas, tá bem? A gente já está com o espaço bastante cheio, então tentem se acomodar da melhor forma para garantir a segurança de todo mundo, tá? E só uma pergunta, vocês que estão lá no fundão, a galera do fundão, tá ouvindo bem? Levanta a mão aí. Ah, beleza. Obrigada, gente.
Ó, gente, vocês estão me olhando, eu estou assim, meu boneco de posto, é porque o meu pescoço hoje acordou duro. Aí eu estou assim, toda torta, tá? Mas estou bem, estou bem. Eu vi algumas pessoas olhando, por que ela está assim, toda... Pronto. Já vou chamar, então. Eu esqueci a flor. Posso, só que deixa eu só depois dele, deixa eu tirar com você, eu já só dar mais. Eu tô toda dura assim, aí vai ser ruim eu tirar. Daqui a pouco eu deixo aqui. Aí, venda aqui, aí você faz a festa aí. Desculpa, porque eu tô... Pronto, chegou a hora. Todo mundo já se acomodou aí nos seus lugares? Eu já vou começar a chamar aqui as nossas convidadas. Primeiro, a nossa anfitriã da mesa, ela que vai mediar esse momento, a Georgina Gonçalves. Ela é assistente social, com doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Paris e um currículo extenso que não dava para a gente trazer tudo aqui, e professora associada da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Seja muito bem-vinda, Georgina! Cadê ela? Escolha onde você quer sentar, fique à vontade. Pronto. Ela é a intelectual diferentona, mulher preta, cis, mãe, professora, escritora, empresária, palestrante e todo mundo ama. Chega mais Bárbara Carini, que é outra que tem um currículo gigantesco, que a gente não iria conseguir trazer todo aqui. Seja bem-vinda. E agora ela, que é jornalista, escritora, ativista, mestra e doutoranda em políticas públicas, Manuela Dávila. Seja muito bem-vinda. E não falei, feminista, como ela está aqui, né? Pois é, fiquem à vontade, o espaço é de vocês. O microfone está ao lado, tá, gente? Vou começar. Eu sou bem mandada quando é por mulheres. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal da Flica. Bom dia, moças. Então, esperar a moçada se acomodar.
Certo. Aqui, melhor? Estão me escutando? Então, vamos esperar a moçada se acomodar. Hoje é um dia bacana para a gente aqui em Cachoeira. Meu nome é Georgina, sou reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Sou do Centro de Artes, Humanidades e Letras, logo aqui do lado. E é uma honra encontrar vocês nessa manhã. A ideia é conversar um pouco sobre desafios. A mesa nos coloca essa provocação sobre desafios. Desafio que o lugar que vocês ocupam, o lugar que vocês ocupam para a sociedade, o lugar que vocês ocupam para a mídia. Mas como nós somos mulheres, eu acho que é importante também falar dos desafios de ser quem somos. Bárbara é um ativista importante, né? Fala desse lugar. Conseguem me ouvir? Então, Bárbara é uma professora, né, da área da química, uma moça daqui da Bahia, uma moça de Salvador, uma moça que faz, Bárbara, eu acho que o seu lugar de representação é importante a gente se ver em você. A Manuela é alguém que a gente conhece de muito tempo. Manuela, eu te acompanho desde a presidência da UNE, né, desde esse lugar que você teve no movimento estudantil. E acho que era importante a gente pensar esse desafio de ser quem vocês são, né? Eu queria que a gente abrisse um pouco para falar do ponto de vista do que é o desafio de ser essa agente política, cada uma no seu lugar, entendendo política como esse lugar do coletivo. Eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso. Ei, bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui na Flica. Cachoeira tem meu coração. Estou muito honrada, reitora Georgina, por estar aqui. Deixo aqui também o meu abraço a toda a comunidade da UFRB, que é uma instituição educacional tão importante para o nosso país, né? Do ponto de vista, sobretudo, da negritude nas epistemologias, da negritude no magistério, na docência, da negritude discente, né? Em toda a comunidade da UFRB, o quanto que tudo isso é representativo para nós. A Manuela, que é essa figura tão importante, né, para o nosso país, para a luta, para a conquista, né, a manutenção dos nossos direitos, que por tanto tempo a gente lutou em tantas vias para adquirir alguns processos emancipatórios, e a Manuela é uma figura fundamental para a gente. A Tarsila, que é uma amiga querida, agradeço a abertura, né, que ela fez aqui, o carinho, o axé que a gente troca nesse encontro. Vamos falar do desafio, né? Desafio. Essa mesa, quando eu vi o tema da mesa, desafio, eu falei, caramba, a mesa é um mundo, né? Ela é e não é ao mesmo tempo. Ela não diz muita coisa, mas ao mesmo tempo ela diz muito sobre a gente, porque viver enquanto uma mulher cis, negra, nordestina, baiana, soteropolitana, é um grande desafio. Periférica, filha, né, de uma mulher que foi empregada doméstica, mas que não é esse o marcador fundamental da minha mãe. O marcador fundamental da minha mãe é ser quilombola na Bahia. Eu venho de uma ancestralidade quilombola, do Mucamo dos Negros. Então, inclusive, mandar um salve para a minha comunidade de Itapura, do Quilombo Mucamo dos Negros. Sempre tem gente por aí. A gente sempre se encontra aí nos territórios baianos. Eu me vejo muito desafiada em todas as instâncias, principalmente quando a gente vai pensar os acessos aos espaços de poder. O acesso ao espaço, o acesso e a permanência, né? O acesso ao espaço de poder acadêmico. Eu acho que a Manuela pode falar mais na dimensão política, na política institucional, né? Porque viver é um ato político. Eu estava comentando esses dias com professores e professoras. Tem professores aqui? Nossa, só tem. Um salve, viu? Somos nós que sustentamos esse país, somos nós que sustentamos as memórias desse país, somos nós que sustentamos e fazemos a história. Vocês sabem que eu digo isso no livro Como Ser um Educador Antirracista, né? O professor, a professora é um doador de memórias. Aí, perfeito, professor.
Sem a gente, a história acabava. Sem a gente, as novas gerações... Obrigada, professora. Sem a gente, as novas gerações iam precisar reinventar a roda a cada instante. É a gente que socializa um legado sócio-histórico desenvolvido por homens e mulheres ao longo dos tempos, fazendo com que, por meio da escola, por meio das instituições educacionais, das universidades, as pessoas se apropriem desse legado e desenvolvam um novo permanentemente, ou por um processo de continuidade, ou por um processo de ruptura com o que foi historicamente posto. Mas o importante é entender que a gente precisa se apropriar, seja para continuar ou seja para romper. E esse processo acontece pelas mãos de professores e de professoras. Por isso que a nossa profissão, ela é um grande desafio. É desafiador para mim ser professora. Vocês sabem que toda reforma, né, quando a gente começou, desde o contexto do golpe de 2016, vocês lembram que as primeiras medidas ali eram medidas que controlavam a educação. As primeiras reformas eram voltadas para a questão educacional. Porque todo sistema antidemocrático, a primeira coisa que eles precisam fazer é controlar a educação. Porque a educação, ela desenvolve criticidade em grande escala. Ela desenvolve criticidade nas massas, né? A gente está falando de uma profissão que a cada 1 hora ali, a gente está com um quantitativo de 50, 40, 30 estudantes. São muitos estudantes. Daqui a pouco muda o tempo, a gente vai conversar com outros estudantes, a depender do estágio de trabalho que você esteja, né? Educação infantil, fundamental, ensino médio, nível superior. E nesses processos, a gente vai formando um grande exército do ponto de vista crítico. Então, o nosso trabalho é um trabalho de grande escala. Seja para a perspectiva formativa emancipatória, ou seja também para prejudicar. Vocês sabem que vocês têm memórias aí de professores que não foram tão bacanas assim. Né? Vocês têm. Mas a gente não está aqui para ser exterminador do futuro, né? A gente não está. Professores são figuras importantíssimas na sociedade e a gente tem um grande desafio de aliar a um projeto histórico, porque todo mundo educa para um sonho, todo professor educa para um modelo de sociabilidade que deseja construir. A gente tem um grande desafio de educar para esse sonho, tudo isso articulado, né, articulando um projeto histórico com o desenvolvimento humano. Como garantir que os estudantes se apropriem dos conhecimentos, desenvolvendo suas dimensões cognitivas, desenvolvendo sua humanidade na unilateralidade, ou seja, nas múltiplas dimensões que a escola precisa desenvolver a humanidade em nós, mas ao mesmo tempo sonhando com um projeto histórico, mas ao mesmo tempo construindo um projeto histórico. Eu acho que esse é o grande desafio da docência. Tudo isso frente a uma sociedade que nos desvaloriza. Tudo isso frente a uma sociedade que não olha para a docência dentro de um lugar estrutural importante, dentro de um lugar econômico, né, no sentido salarial importante, no sentido da manutenção de direitos. Então, para mim, é um grande desafio professorar, né? É um grande desafio atuar nas redes sociais, também nessa dimensão educativa. E aqui eu vou caminhando para encerrar minha fala, para dar a possibilidade que a Manuela também traga aqui suas impressões sobre essa primeira questão. Eu, como educadora, tudo que eu penso na minha vida é sobre educar. Quando eu acesso os conhecimentos ancestrais do meu povo, os conhecimentos ancestrais africanos, e aquilo muda a minha vida, muda o meu modo até a minha postura diante do mundo, sabe? A minha coluna fica mais ereta. Eu tive uma professora na Universidade Federal da Bahia, que se tornou minha colega, que ela me parou e perguntou assim: Bárbara, essa Bárbara aí surgiu aonde? Porque quando eu fui professora, eu não me lembro dela. Eu era, obviamente, aquela menina da universidade que não queria cagar nem na entrada, nem na saída, escondida, né? Eu era uma menina que eu me sentia estrangeira na universidade. Eu sentia que não tinha pertencimento àquele lugar. E, inclusive, eu me sentia um acidente intelectual. Eu achava que eu passava de um estágio para o outro, de um semestre para o outro, por acidente, por sorte. Passava de uma graduação para um mestrado, e eu achava que eu tinha que ficar quietinha, Georgina, porque se alguém
me percebesse, se a branquitude me notasse, eu seria retirada daquele local. E aqui pensando branquitude, o sistema de manutenção de privilégios de um dado grupo social caracterizado por ter o fenótipo branco. Ou seja, é um sistema que garante privilégios a pessoas brancas. As pessoas brancas a gente quer como aliada na luta antirracista. A branquitude a gente quer o extermínio, porque não é justo ter privilégios às custas dos direitos de outros grupos sociais, né? Então, nessa universidade eu me senti assim. Quando eu me torno professora, eu vou para um outro lugar. Mas não é simplesmente porque eu me tornei professora. Foi pelos conhecimentos que eu acessei. Como é que eu ia ter vergonha de microfone se eu descobri que James West, que foi um engenheiro negro que desenvolveu o microfone elétrico, como é que eu ia ter vergonha de estar na universidade? Como é que eu ia me achar estrangeira na universidade se eu acessei que foram os meus ancestrais que desenvolveram as Casas da Vida, a Universidade de Ouassete, Timbuktu, Madraça de Al-Qarawiyyin, em Fez, no Marrocos, que é a universidade mais recente do nosso tempo, né, da ocidentalidade. Então, eu fui acessando muitos conhecimentos. Como é que eu não ia me sentir cientista? Eu não me sentia, porque eu descobri uma química toda grega. Me ensinaram uma química toda grega. Mas aí, no momento que eu vou acessar a química ancestral africana, a química da metalurgia africana, da cosmetologia, da farmacologia, a química da fundição de metais, da produção de papiros, da tinturaria, dos processos de mumificação, que tinham uma genialidade de conservação da matéria. Quando eu acesso todos esses conhecimentos da produção de papiro, nós éramos escritores, desenvolvemos a escrita, os hieróglifos, o papiro, tudo isso. Eu falo, cara, não faz sentido eu não me sentir uma pessoa producente de conhecimento, porque os meus ancestrais vêm desse lugar. Então, tudo isso muda a roda da minha história. Porque, sancofamente, eu olho para uma ancestralidade diferente da que me foi apresentada, me reconstruo a partir desses caquinhos que eu catei ao longo do caminho, e eu olho para o futuro em termos de emancipação comunitária a partir de um outro olhar. E eu enfrento o mundo de uma outra forma, inclusive em termos de postura corpórea. Eu não estou mais aqui de favor, como eu achava antes que eu estava. O conhecimento é um espaço performático meu por direito, porque foram os meus ancestrais que desenvolveram esses saberes. Então, para mim, foi um grande desafio fazer esse movimento. E a partir do momento que eu acesso isso, eu digo, bom, todo mundo precisa acessar esses conhecimentos também. Então, escrevo os livros, vou para a rede social, fundo a primeira escola afro-brasileira do país, a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Vou fazendo uma série de movimentos sociais que são coletivos, não existe a Bárbara sozinha. Eu estou aqui, eu chego até aqui porque pavimentaram o meu caminho para que eu chegasse. Esses movimentos coletivos, eu dou continuidade à história, dentro de uma perspectiva de que a educação precisa chegar para toda a nossa comunidade, ressignificando memórias. Obrigada, Bárbara. A Bárbara fala de algo interessante, que é o acesso, acessar conhecimento, produzir conhecimento, reconhecer conhecimento e fazer esse caminho de sair da invisibilidade e acreditar que você pode. A partir daí você vira essa potência política, não é só poder, mas é potência política, que pode falar desse mundo que é um mundo invisível, um mundo invisível, intencionalmente invisibilizado. O seu caminho, Manuela, a gente que te acompanha sabe o quanto é difícil um caminho de uma mulher com poder instituído se estabelecer. Você falou de permanência em poder, como é esse desafio. A Bárbara falou do caminho dela, eu queria que você falasse um pouco desse seu caminho, o desafio. Você está aqui, é uma vitória de nós todas, esse caminho de se tornar visível, de se tornar essa potência no lugar político que você ocupa no país. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia, professoras, né? Georgina, Bárbara, é uma alegria muito grande para mim estar aqui em Cachoeira. Estou me sentindo muito honrada
de estar na mesa da Flica. Eu acho as feiras do livro uma espécie de templo ou de templos que as nossas prefeituras, secretarias de cultura, escritoras, escritores, universidades constroem para que a gente se encontre. E vejam, é um templo mesmo, porque nós estamos reunidos em torno de livros, de saberes e de trocas, né? Então eu sempre fico muito emocionada quando eu venho para um lugar em que nós vamos falar sobre algo que para mim é sagrado, sobre aquilo que mudou a minha vida, que foi a possibilidade de, sendo uma menina que vivia no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena, ter acesso ao mundo dos livros e da imaginação que os livros produzem na gente. Sempre livros e professoras e professores, né? Eu lembro que quando eu fui alfabetizada, eu tive a sorte de encontrar um professor, um homem negro, que me deu a minha primeira aula de História do Brasil. E ele ligou uma luz dentro da minha cabeça que, felizmente, eu consegui manter acesa e que nunca se apagou. Que é a luz de quem busca a liberdade a partir do conhecimento e que sabe que esse conhecimento que a gente produz pode emancipar a gente individualmente, mas que ele é muito mais eficaz quando nos emancipa a todas. Rosiana, minha homenagem, o meu afeto, o meu carinho. Tu nos deste e nos dá uma aula de resiliência, de vontade de viver, de generosidade, de amor pela vida e pelo nosso país. Muito obrigada. Então eu estava pensando, enquanto eu ouvia a Bárbara, no que dizer a vocês. Por quê? Para mim é sempre difícil falar dos desafios do ponto de vista individual, porque eu sou uma mulher que se mantém em pé graças ao que vocês representam. Eu nunca me senti capaz de continuar em todos os momentos difíceis que eu vivi, porque são os momentos difíceis os que valem. Os bons, eles nos reconfortam, eles nos fazem ter orgulho de nós mesmas, mas são nos momentos difíceis que nós descobrimos quem nós somos, ou seja, diante dos desafios, quem eu sou. E nesses momentos difíceis, eu nunca soube dizer quem eu era sem falar sobre quem nós somos, enquanto mulheres. E vejo aqui, como sempre, num espaço de literatura, uma plateia predominantemente feminina. E eu quero falar sobre isso, sobre quem nós somos com as diferenças que temos, né? Uma mulher branca falar diante de uma plateia constituída de uma maioria de mulheres negras é sempre uma mulher que fala diante de um lugar e que precisa reconhecer que sou uma mulher branca, que luta e que tenta colocar o antirracismo no centro da sua luta política, porque sei que num país como o Brasil, pensar gênero sem pensar raça é algo absolutamente estapafúrdio, né, para buscar uma palavra leve. Seria uma prática, um tipo de raciocínio que nega a nossa própria história, que nega as nossas possibilidades de emancipação, porque são as mulheres negras as pioneiras das nossas lutas aqui no Brasil. Mas eu quero tentar falar para você sobre o meu primeiro processo de consciência sobre o que é ser uma mulher. Eu sou uma mulher que cresceu no interior do Rio Grande do Sul, de uma família matriarcal. A minha mãe sempre foi o centro da minha família, como eu sei que na maior parte das famílias de vocês. E nós somos uma família com 4 filhas mulheres, das quais eu sou a mais nova. Tem apenas um homem, para ele não dizer que eu não falo sobre ele, né? Você sabe que eu falo umas frases assim, depois eu chego no almoço de domingo e tomo patada de tudo que é lado, né? Porque começa a falar de família, né? Tem o grupo de WhatsApp e tem as confusões. Mas enfim, como 4ª filha de uma família matriarcal, eu cresci achando que eu podia tudo. Mesmo vivendo numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul. Eu ia escolher o que eu ia fazer da minha vida, eu ia escolher com quem eu me relacionava. E apesar da minha mãe ter sido uma mulher que viveu dilemas grandíssimos por ser uma mulher, que decidiu se desquitar quando não havia desquite, que decidiu voltar à faculdade desquitada e não era aceita nessa universidade por ser desquitada, que era reprovada dos concursos que fazia porque não era virgem. E acontecia, vocês sabem, né? Ela era desquitada, portanto não era virgem, não era casada e não era virgem, não servia, né? Só serviria ou casada ou virgem. Então, apesar disso tudo, eu pensava assim, bom, essas eram as coisas da minha mãe. A geração da minha mãe garantiu a minha condição de viver em liberdade. E eu, aos 22 anos, vou parar dentro do Parlamento Brasileiro. Numa Câmara de Vereadores, numa Câmara importante,
e depois com 25 na Câmara dos Deputados. E lá eu entendi que eu era uma mulher. E lá eu entendi que tudo aquilo que eu era não era nada, porque eu era uma mulher. Então a minha descoberta e o meu encontro com o que é ser uma mulher no Brasil, mesmo que uma mulher branca, mesmo que uma mulher colocada em uma situação de vulnerabilidade muito inferior ao que é a situação colocada às minhas companheiras que são mulheres negras, que estão no parlamento, mas a minha condição de ser uma mulher jovem naquele ambiente, portanto absolutamente sexualizada, porque nós temos essas categorias, né? As sexualizadas e as dessexualizadas. A velhice nos traz uma ideia de dessexualização para as mulheres, não para os homens, só para a gente. Mas então, ser uma mulher jovem, absolutamente sexualizada naquele ambiente, me fez perceber que toda a minha capacidade, ou seja, o fato de eu ser uma das parlamentares que mais estudava, que mais apresentava projetos, que mais me dedicava, nada daquilo valia. Um pouco dessa trajetória vocês conhecem depois, porque com o crescimento das forças masculinistas no nosso país, com o crescimento das forças que odeiam as mulheres, e o masculinismo é isso, né? Não é a mera reprodução do machismo nas nossas relações cotidianas, mas a ideia de que nós mulheres, quando existimos no espaço público, precisamos ser absolutamente destruídas, porque se o plano deu errado e nós resistimos à violência do ambiente privado, quando nós ousamos sair para o ambiente público, a violência também se apresenta e passa a se apresentar crescentemente no Brasil. E então, de 2016 para cá, eu testemunhei, enquanto testemunha histórica como vocês, né? Mas como personagem central, um sistema que se organiza a partir do ódio a quem nós somos. E isso me faz, mais uma vez, me redescobrir mulher, porque é nesse processo que eu me torno mãe e percebo que o deslocamento da violência sempre se dava entre o meu corpo e o corpo da minha filha. A minha filha é como uma extensão das mulheres que eu ousei ser e que o comportamento regulatório, digamos assim, do meu mau comportamento deveria ser a partir da regulação da minha maternidade, a partir da violência que, se não fosse suficientemente forte contra mim, deveria incluir as mulheres próximas a mim, sobretudo as mais vulneráveis. A minha filha, que na eleição de 2018 tinha 2 anos e que agora tem 10 e 1,50 m. Para quem conheceu a Laura das eleições de 2018, pasmem, ela já tem até opinião, até sobre você, se bobear, viu? Sobre mim, sobre você, sobre o Brasil e sobre o feminismo. Às vezes ela me acha muito pouco radical. Ela é mais radical que eu no feminismo dela, mais radicalizada. Não confundir com feminista radical, que é um conceito que a gente precisa superar na prática, porque leram pouco, tem bastante bibliografia para a gente ler aqui. Mas vamos lá, por que eu trouxe isso de história minha para vocês? Para contar que, na verdade, esses comportamentos de controle, eu percebi isso comigo e com as minhas companheiras que ocupam espaços de poder, eles têm uma sacanagem. Qual é a sacanagem? O ódio ou o controle sobre os nossos corpos, Georgina Barra, sempre absolutamente pessoalizado. Então vejam, quais são as críticas a mim? Agora já não tanto, é muito jovem, não se veste direito, fala de um jeito muito espontâneo. Se ela fosse elegante, se ela cruzasse a perna bonitinho, meu sonho é cruzar a perna tipo Caetano Veloso, sabe que uma cabe embaixo da outra assim? Super chique, não é o meu caso. Senta de perna aberta. E a gente cai no papo de que é sobre nós. E a gente passa a tentar regrar tudo, desde o sutiã que usa, o jeito que está o cabelo, o jeito que o óculos fica, porque a sacanagem está nisso. A aparência é absolutamente individual, mas é um mecanismo de controle coletivo. Por quê? Porque não há um jeito de existir que satisfaça. Comparem eu e a presidenta Dilma. A presidenta Dilma tem a idade da minha mãe. A presidenta Dilma tem o cabelo curtíssimo. A presidenta Dilma andava de calça e sapatinho baixo, jamais de saia e decote. Adiantou ou foram as pernas dela que eles abriram e colocaram nos carros para ser abastecida com a violência do estupro? Então percebam, nada do que nós fazemos é capaz de superar, porque apesar da aparência de individual, que entra na nossa cabeça também, quantas vezes vocês e pensaram, se falasse mais educadamente, se não arrumasse o cabelo de tal jeito, se depilasse embaixo do braço, se tirasse essa roupa e se arrumasse um pouco mais, ou qualquer coisa que seja,
Quantas vezes nós reproduzimos porque acreditamos que é algo individual? Não é. Essa é a sacanagem. É parecer que é sobre uma de nós, quando é sobre todas as mulheres. No espaço público, com a violência que sofremos, e no espaço privado, já que somos um dos países que mais mata mulheres e estupra, violenta meninas dentro de casa. Não há um lugar bom para ser mulher nesse mundo, nem dentro e nem fora, nem de um jeito e nem de outro. Essa é a minha descoberta, e com esse desafio, eu me abasteço. Todas nós vivamos com o jeito, e para isso é preciso transformar o feminismo num instrumento de luta coletiva. Esse feminismo politizado, o antirracista, que coloca no centro o feminismo que Angela Davis fez com que o mundo conhecesse, né? Esse feminismo que nos engaja num projeto de transformação radical, de emancipação de todas nós. E por fim, Georgina, para eu terminar, eu sempre penso numa frase bíblica. Eu cresci no interior, né? Vocês devem saber, tem muitas escolas de freira, aqui também é assim, certamente. E eu sempre me lembro que uma das coisas que me motivou muito a ser quem eu sou era a ideia de que eu tinha que amar ao próximo como a mim mesma. E eu acho que nós mulheres não entendemos essa frase. Porque eu passei a minha vida inteira construindo esse espaço coletivo sem perceber que essa frase é uma via de mão dupla. Eu não entendia, na verdade, essa frase. Porque nós, mulheres, os homens, eles entendem uma parte, nós entendemos a outra, digamos assim. Não é uma frase simples, ela é uma equação, ela é composta. E ela nos diz amar ao próximo. Nós somos educadas para pensar só nesse outro e jamais em nós mesmas como protagonistas da história. E, portanto, somos capengas na possibilidade de transformação. E acho que a gente precisa combinar a equação. E talvez o novo poder, o poder que as mulheres podem ensinar a sociedade a ter, seja fruto dessa equação. Os homens sabem amar a si mesmo, as suas guerras, a sua violência, ao extermínio do povo preto pelo Estado, né? Incrustado nas políticas de Estado. Eu sei que aqui a gente sabe sobre o que eu estou falando, né? Mas a gente sabe o outro lado. Quem sabe se nós, mulheres, me desculpem todos os homens que estão aqui, que sei que estão de ouvidos abertos, se nós pensarmos nessa equação, a gente não transforma o Brasil e o mundo num lugar melhor para todas e para todos viverem. Bárbara, enquanto a Manuela estava falando, eu me lembrei, ela fala de ultrapassar os desafios, e eu me lembrei da socióloga americana Patricia Hill Collins falando sobre imagens de controle e como a gente ultrapassa, como a gente precisa, ao mesmo tempo que elas nos controlam, a gente precisa a partir dela encontrar, refazer essas imagens. Você é uma professora, doutora, mas é uma intelectual diferentona, né? Como é isso? Como é ultrapassar isso? Esse é um lugar de controle, onde a gente, para ser o que você é, a gente precisa passar por rituais e se submeter a eles, mas você conseguiu fazer dessa imagem de controle uma outra imagem, se me permita dizer, como intelectual diferentona. O que é isso? Conte para a gente. Ah, Georgina, que pergunta linda. Obrigada. Muito obrigada. Cara, é muito difícil, né, a gente pensar a intelectualidade fora do marcador do sujeito universal. Porque existe uma produção imagética do que é ser gente. E isso foi construído, né, pelos diversos espaços de produção intelectual, sobretudo os espaços de produção de ciência e das ciências biomédicas. Eu estou querendo dizer o seguinte: existe uma imagem de ser humano, não existe? Quando a gente vai pensar lá, todo mundo aqui tem uma faixa etária que estudou em um livro de ciências, né?
que tinha a marcha linear dos primitivos hominídeos, australopitecos, Homo erectus, Homo sapiens. Né? Malu está aqui dizendo que ninguém lembra dos nomes. Mas é isso mesmo, vamos lá. É porque minha área da química flerta com a biologia, né? E chega lá no Homo sapiens sapiens. Essa imagem do Homo sapiens sapiens é uma imagem bem estabelecida, não é? Nessa, vocês já viram essa humanidade ser traduzida dentro de uma perspectiva da mulher na página seguinte do livro de biologia. Porque era para genitalizar o gênero. Mas nessa primeira página, vocês não viam a mulher. Então, esse Homo sapiens sapiens é um homem, né? Não é uma mulher. É um homem branco. É importante a gente dizer isso, né? Porque homens negros, homens indígenas não estão no patamar de reconhecimento universal do homem branco. São lugares de reconhecimento social distintos. É um homem branco, é um homem cis, é uma representação falocêntrica. Geralmente, os estágios ontológicos anteriores, não dá nem para ver o pênis. Mas do Homo sapiens sapiens tem que estar destacado o falo, porque é cis-centrado. É um homem branco, cis. A perspectiva é etarista, vocês nunca viram uma pessoa mais velha, nunca viram uma criança. Então, isso tem uma simbologia dentro do ponto de vista da cosmovisão. Óbvio, o sistema capitalista, numa articulação com a ciência, vai construir essa imagem para dizer o quê? Isso é ser gente. E as pessoas, elas são valorizadas na esfera que elas produzem mais valor. E quem produz é essa idade aqui, né? É o adulto, é um corpo que não é gordo, é um corpo que é capacitista. Tem toda uma imagem de controle posta para essa representação do humano. E é esse humano que é o racional. Vocês lembram disso? Que o ser humano é um animal racional. E a gente, no Ocidente, articula a racionalidade, a intelectualidade, a produção de conhecimento. Então, é justamente esse sujeito que é o sujeito do saber. Todo o resto que eu falei aqui, inclusive dessa imagem, deriva as opressões estruturais. Todo o resto fica tentando se ajustar para parecer ser, mas não tem como. Manuela deu o exemplo aqui de mulheres completamente distintas, mas que não tem como se ajustar a essa imagem pensada aí para esse sujeito universal. Então, eu, como mulher, estou fora. Eu, como negra, estou fora. Quando a gente vai pensar uma estrutura intelectual, talvez territorial brasileira, quando a gente pensa Nordeste, a gente está fora. Então, tinham muitos marcadores. Vamos pensar a questão de classe também, periferia, né? Eu venho da Fazenda Grande do Retiro com a periferia de Salvador. Está fora, não é um espaço de produção de conhecimento. Então, eu estava fora de muitas formas. Quando eu adentro na universidade, já tem essa leitura de não identificação, tanto pelas corpas ali presentes, que não eram, eu não me identificava com elas, quanto pela associação dos conhecimentos, né? Eu não conhecia saberes ancestrais do meu povo. Eu não via intelectuais negros, não via cientistas negros. Então, já tinha uma ausência de identificação com aquele espaço. Mas aquele espaço olhava para mim e me dizia o seguinte: a gente já te deu a possibilidade de estar aqui. Não nos decepcione. A gente já te deu o aval. Olha a sua sorte. Outra camada de controle. Olha a sua sorte, de onde você veio, filha de quem você é. O que você representa. Você já está aqui. É o maior, o ponto mais alto da sua vida. Não faça merda. Se ajuste. Se comporte dentro do campo performático da intelectualidade que a gente está pautando. E aí, de início, eu vou tentar. Eu juro que eu tentei, Georgina. Isso, se compreenda. Olha onde você chegou e a gente permitiu você chegar. Se compreenda, se ajuste. Então, eu tentei me ajustar. Eu tentei usar aquelas roupas naqueles 50 tons de cinza. Maravilhosa. Oi?
o terninho tentei usar o sapatinho, né? Tentei falar do jeito, né? O cabelo, tentei ajustar o cabelo. Eu lembro que eu tive um namorado no início do mestrado, que era de uma outra classe social, era uma relação interracial, e ele era de uma outra classe social. Primeira vez que eu levei ele na favela, ele falou, você anda diferente na favela? Eu falei, como assim anda diferente? Ele, lá na universidade você anda de outro jeito. Na favela você anda meio assim, parecendo um golpe baixo, de todo mundo odeia o Cris. Aí eu fui perceber que a minha corporeidade na favela era outra, comunicava outra coisa, e comunicava inclusive tranquilidade, pertencimento e segurança, por mais que seja um espaço violentado profundamente pelo Estado. Na favela eu me sentia segura, na universidade eu não me sentia. Então eu fui percebendo que tinha uma dissonância entre o que eu efetivamente era e o que eu estava tentando ser. Eu falo isso no livro, e eu não sou intelectual, um quase manual de sobrevivência acadêmica. Eu falava sobre as minhas pesquisas em congressos, em eventos acadêmicos, Georgina, em eventos científicos, e apresentar minha pesquisa de mestrado e de doutorado. Sabe o que acontecia? Eu começava a suar frio, dava aquela arritmia cardíaca, ficava nervosa, gaguejava, não lembrava de nada, era uma confusão. Tempos depois, minha irmã, eu fui descobrir o seguinte, que o conteúdo, nesse dualismo ocidental de forma e conteúdo, o conteúdo eu dominava, ninguém sabia mais da minha pesquisa do que eu. Fui eu que pensei a minha pesquisa. Fui eu que estruturei. Até o meu orientador, ele poderia ter mais conhecimento do ponto de vista do referencial teórico, metodológico, mas o desenho da pesquisa, ele veio da minha cabeça e ele validava. Na medida que a gente se reunia, não é assim? Um bocado de pesquisador aqui, pesquisadora. Como é que eu não conseguia falar de uma coisa que eu era a pessoa que mais sabia daquilo no mundo? Eu era a pessoa que mais conhecia da minha pesquisa no mundo. Mas eu falava desajustada. Foi ali, Georgina, que eu percebi que o problema não era no conteúdo que eu expressava, era na forma que eu queria performar. E aí, naquele momento, eu pensei, e se eu falar do meu jeito? Lembra lá de golpe baixo? E se eu me movimentar do meu jeito, e se eu me expressar do meu jeito, eu acho que vai fazer diferença. E aí eu fui embora que ninguém segurou. Óbvio que isso tem um custo, Georgina. Porque não é só sobre falar, é sobre escrever, é sobre produzir conhecimento, é sobre socializar conhecimento. Eu vou romper com outras coisas. A lógica de produção de conhecimento ocidental, brancocêntrica, é uma lógica rizomática, de compartimentos. Você pensa de um jeito, e aí você tem que traduzir para a fala de um outro jeito, e você tem que traduzir para a escrita de um outro jeito. Eu pensei que tudo isso é um grande canal e que eu não precisava escrever de um jeito, falar de outro, pensar de outro. E se eu escrever do jeito que eu penso? Como eu me sinto confortável. E aí eu fui indo embora. Óbvio que as respostas vieram. Opa, esse texto está coloquial demais. Na nossa... Oh, deputada, que alegria te ter aqui, minha irmã. Na nossa revista, a gente não publica texto coloquial. Eu falei, beleza, é o preço. Mas eu vou publicar de outras formas. Eu vou construir outros paradigmas. A métrica de produtividade é uma métrica androcêntrica, branca, dentro da academia. Eu quis pensar produtividade por outros fatores. Para mim, ter tempo com a minha família é produtividade. Ter tempo para mexer a minha raba, dançar, curtir. Eu estou falando tudo isso aqui, sabe por quê? Porque as pessoas acham que a intelectual diferentona é só diferentona porque dança pagodão baiano. Eu estou indo pelo outro caminho. Para vocês entenderem que é uma ruptura de um modo de produzir conhecimento, de um modo de informar conhecimento. A gente precisa partir desse lugar. Uma ex-orientanda minha, pessoa incrível, reitora hoje também, né? De um instituto federal aqui na Bahia, ela tinha uma dificuldade absurda de escrever a tese dela de doutorado, não saía nada. E a mulher falava que era um absurdo. Ela falava, e falava de coisa chata, Olívia. Ela, desculpa, quem gosta, tá certo? Desculpa. Mas ela falava de documentos oficiais do MEC. Ela trouxe o histórico da construção da BNCC,
A pesquisa dela era basicamente... Aí, ó, ela falou chatinho. Tá vendo que você é chato? Pô, mas ela falava de um jeito, você ficava encantado. Você ficava assim, ó. O que é que acontecia que daquela fala a mulher não escrevia? Sabe o que era isso? A academia operando dentro de um campo performático de socialização do conhecimento que ela não se sentia confortável. Eu falei, perceba, vamos melhorar isso aqui. Você fala bem. Agora você vai palestrar para você e você vai escrever a sua palestra. Ah, mas e a citação? A citação vem depois. Você escreve, vomite o seu pensamento, a sua fala no papel. Depois você cita, você pega aquelas frases mais fortes. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. Pronto, não dá para você dizer que é sua. Paulo Freire, bota lá Paulo Freire. Frases fortes de coisa que você não banca. Ah, no Brasil, as escolas não cumprem a lei 10.639 e 11.645. A gente sabe que é verdade, mas a banca vai te dar uma rasteira. Falar, você sabe como? Ou você tem que fazer uma pesquisa para responder, ou você cita alguém. É mais fácil citar alguém, né? Aí você pega lá Nilma Lino Gomes, pega uma pesquisa que Nilma já fez, ó, no Brasil não cumpre há mais de 20 anos. Pronto. É assim que você vai construindo citação. Ou então, quando é texto mesmo, idêntico de alguém, você bota lá. Então, é assim que você vai construindo. Você escreve a sua palestra, depois você vai relendo o seu texto e vai colocando ali os marcadores de referência. Os discursos de autoridade dos sujeitos que vão te validar, porque é isso. Por mais que a gente tente ir por outros caminhos, a gente está pedindo a validação de um sistema que tem a sua própria estrutura. A gente está querendo entrar nele para implodir ele. Ninguém sabe do nosso plano, Georgina. Ninguém sabe. A gente quer fazer com que esse edifício eurocêntrico da produção do conhecimento, com que ele seja derrubado para a gente produzir um novo edifício que não é mais monocultural. Um novo edifício que valoriza as diferentes formas de produção de conhecimento, que valoriza as diferentes perspectivas de existência. É esse novo edifício que a gente está buscando construir. E aí a gente parte de um lugar da pluriversalidade temática, epistêmica, mas também metodológica, discursiva. Eu tive que romper com tudo isso. Na medida que eu acesso os conhecimentos ancestrais, eu falo, eu preciso escrever sobre isso. Só que eu falo, poxa, eu estou socializando de um jeito desconfortável para mim. Qual é o jeito confortável para mim de falar, de escrever e de comunicar? Ah, mas ainda assim o método está eurocêntrico. Qual é o método que a gente consegue construir dentro de uma perspectiva outra também? Então, a gente tem que ir trazendo esse diferentão para todas as instâncias. Quando a gente traz esse diferentão, essa diferentona, para todas as instâncias dentro da universidade, meu irmão, você botar um shortinho, ir para o Salvador Fest e quebrar tudo ao som do pagodão baiano, fica coisa, ó, fácil, né? Maravilha, Karina. E você falando, o que eu acho que é importante também ressaltar é que tiveram outras intelectuais que fizeram isso. Quando eu cito Patrícia Hill Collins ou quando eu falo de Bell Hooks, a gente está falando sobre isso. A Bell Hooks fala de amor e a antropóloga Rita Segato fala de pedagogia de crueldade. Essa semana, eu confesso, eu não vi a entrevista toda, mas eu quero ver. Porque você fez uma entrevista num grande veículo de imprensa com uma mulher conservadora, né, uma influência conservadora, e o pedacinho que me mandaram e eu vi, tinha ali uma solidariedade, por isso eu estou citando a antropóloga, tinha uma solidariedade sua que fazia deslocar aquela mulher conservadora que ataca às vezes nós mulheres, que fazia ela se deslocar a partir da experiência dela para outro lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Antes eu vou dizer o seguinte, a gente vai, a Manuela fala e aí a gente abre para as perguntas, tá certo? Por favor, Manuela. Primeiro eu quero contar uma história para vocês. Vocês sabem que a pessoa vai ficando velha e vai contando história, né? Já repararam isso? Estou adorando, gente, porque minha vida inteira me apontaram o dedo porque eu era jovem. Aí agora eu falo que eu estou ficando velha e sempre tem alguém para estragar a minha felicidade. Assim, tu nem tá velha, deixa eu ser velha, sabe? Mas a história que eu quero contar é que vocês sabem que eu, por óbvio,
detesto as monarquias, né? Mas se eu fosse escolher uma rainha para o meu país, essa rainha seria a deputada Olívia Santana. Porque ela é a minha rainha. E a Bahia entrega a Olívia pra gente. Deixa eu fazer uma retratação. Não vai dizer que é sua rainha também, reitora, porque ela é minha rainha. Ela é sua rainha. Ela é a nossa rainha. Amiga de muito tempo, e eu nem falei. Ela está tão aqui na paisagem, a gente está esperando lá no novembro, no nosso fórum de novembro. A gente tem muito para falar sobre mulher preta e política. Obrigada. E a Olívia, essa mulher que a Bahia nos entrega, reitora, desde antes do Brasil debater abertamente a luta antirracista, como agora, felizmente, faz, ainda faz com muita resistência na esquerda. Na direita não vou falar, mas na esquerda vocês sabem que ainda não é essa coisa toda, né? Mas desde antes, quando eu era muito menina e estava me descobrindo uma mulher, tinha uma outra mulher, pouquinho, muito pouco, mais velha do que eu, que já falava que a questão central para descobrir o Brasil e para transformar o Brasil era entender a dimensão de raça e racismo e como isso estrutura nossas relações. E essa mulher foi minha professora, e a Olívia Santana. Então, eu fico muito honrada. Não vem, eu falo isso pelas costas, tem que falar em público, né, gente? Falar no privado é fácil. Eu quero ver falar coisa boa no público, porque mal a gente fala, né, dos outros, mas tem que reconhecer. Olha só, professora, eu tenho pensado muito mesmo, sobre a repercussão desse debate, porque esse debate, para mim, ele diz muito sobre quem nós somos e sobre quem nós queremos ser. E eu entendo a repercussão dele, mas eu também entendo essa repercussão como uma repercussão que foi tão grandiosa por duas questões. A primeira, porque existe uma caricatura do que nós feministas somos. Nós somos muito mais parecidas com quem eu me apresentei ali, que é quem eu sou, do que da maneira que eles nos colocam na internet. A extrema-direita construiu uma caricatura de quem nós somos. Nós somos as raivosas, nós somos as intolerantes, nós somos aquelas que não aceitam a diferença, que pregamos a destruição de tudo. Então, também eu acho que existe uma parte da reação que é, uau, como ela é diferente da imagem que construíram publicamente dela a partir da maior máquina de desinformação da história do nosso país, que foi a máquina colocada contra mim nas eleições de 2018. Não haverá mais o que aconteceu em 2018. E, infelizmente, eu fui o personagem principal. Então, percebam que uma parte da reação eu ouvi muitas vezes, ai, como tu estás madura. Eu não sei se isso é pelo meu envelhecimento entre 18 e aqui, porque ser jovem era um defeito imenso que eu tinha, né? Felizmente estou deixando de ter, sigo viva por aqui. Ou se é porque eu falava como eu sempre falei, dando espaço para os interlocutores. Agora, quem era a interlocutora? Era alguém aberta. E aqui eu quero fazer não sei como eu poderia chamar, se é um conselho, uma reflexão, mas eu acho que nós, que somos mulheres feministas, nós temos que acreditar. Eu acredito na mudança do mundo. Vocês sabem o que é isso? Às vezes eu deito de noite e penso, tu é completamente louca, mulher. Que mundo vai mudar? Esse mundo velho que mata gente, que está exterminando gente em Gaza, que esquarteja a mulher, que homem joga menino da ponte para vingar casamento arruinado. Eu acredito na transformação desse mundo. Como é que esse mundo vai ser transformado se as pessoas não forem transformadas? Portanto, eu acho que às vezes a gente é também refratário à possibilidade das pessoas mudarem. Mas para que a gente acredita em conhecimento se não é para mudar o outro? É para reafirmar quem nós somos? O meu feminismo não é para reafirmar quem eu sou. Eu já consegui muita coisa nessa vida, gente. Se fosse verdade essas teses de teto ou telhado de vidro que o feminismo liberal defende, eu quebrei o telhado de vidro com a minha cabeça. Eu fui a mulher mais votada do Brasil. Até hoje, proporcionalmente, não tem uma mulher com a minha votação. Vocês entendem? O que adiantou? Para mim, para eu ficar vaidosona? Não, gente. O nosso feminismo, a nossa luta é para mudar o mundo. Não é para a gente ser feliz só, é também para a gente ser feliz. Realizada, independente, que ser feliz é algo muito importante. Eu não sei requebrar raba, viu? Tem esse problema, eu nasci lá no sul, isso aqui é duro. Fica ali, ó, nem faço, né? Tem que achar outros métodos de me divertir na vida, que se eu fosse requebrar a raba em público, desmoralizava a minha pessoa. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que ser feliz, mas quer mudar. Então, o que eu acho que aconteceu ali, professora, foi um encontro entre quem nós somos
com uma generosidade pedagógica que nos ensinou o professor Paulo Freire, que eu acredito que faz parte do compromisso de quem quer transformar o mundo e não reafirmar que está certo. Eu não quero ficar reafirmando que eu estou certo o tempo inteiro, não me serve. E uma pessoa disposta a ouvir. E uma pessoa disposta a mudar em público. A maior parte das pessoas não são pessoas públicas. Mudar diante da família, do marido, do filho, já é difícil, gente. Mudar sem ser acolhida por ninguém, nem por esquerda nem por direita, em público, diante de milhares de pessoas, para mim é um gesto de muita coragem. E como tal, eu respeitei. Por fim, eu acho que tem aqui uma coisa importante para a gente pensar. Eu entendo o conceito de sororidade, sei que tem uma turma que tenta despolitizá-lo, como se ter sororidade com outra mulher fosse uma ideia do apagamento das diferenças que nós temos e a ideia de que nós precisamos defender qualquer mulher em qualquer lugar, né? Não, não é sobre isso. Nós mulheres somos diferentes, somos diversas, temos opiniões diferentes. Negar isso é tentar pausterizar o que nós somos. Nós somos muitas, temos mulheres de direita, temos mulheres de esquerda. A sororidade está em nós reconhecermos que o nosso debate é sobre as nossas ideias e não sobre o nosso corpo. Eu não quero ouvir mulher falando do que a Michele Bolsonaro fez na sua vida sexual. Eu quero falar sobre o que ela defende para as mulheres brasileiras, que é a morte e a exploração de meninas dentro de casa. Esse é o debate público, o resto é privado. E sabe, eu aprendi lá em casa que quando a gente fala do outro, volta para a gente. 5 irmãos, né, gente? Toda a minha tecnologia política eu aprendi lá em casa, né? A não me isolar, buscar ali. Então percebam isso. Para que a gente vai falar? Para depois controlar o nosso corpo? Então, às vezes, surge um debate e aí a gente fala assim, não fala isso, identitária, tem que atacar a extrema-direita. Não, ataca na política. Esfera pública, não privada. A privada nunca atinge os homens. Os homens, gente, de direita e de esquerda tomam uísque junto de noite. Vocês não entenderam? Eu estou falando assim, a gente criou o nosso movimento Mulheres em Luta, e o pessoal fala, o que é isso? Eu falo, é o nosso uísque. Vocês tomam uísque de noite, eu quero ter um momento com as mulheres, que não vai ser com uísque, nem com vodka agora, né, tá aí o metanol, mas vai ser o momento da nossa conversa, porque enquanto a gente acha que isso não existe, eles conversam, eles fluem, eles pactuam, e a gente fica nesse papinho de falar da vida privada de mulher de direita, o assunto é público, o debate é público. E eu quero trazer um conceito que talvez tenha sido o que fez aquele debate ser tão forte, que é o conceito da Vilma Piedade, que é mais forte do que o de sororidade, que é o conceito de dororidade. Eu sou uma mulher vítima de muitas violências. Não abstraiam o que isso é capaz de produzir, olhando uma outra mulher cujo ex-marido fumava maconha, porque eles são contra a descriminalização de drogas, quando é para tirar menino negro da cadeia, né? Mas fumava maconha e apontava a arma para ela. É isso que o Ministério Público divulgou ontem, quando pediu a prisão preventiva dele. Eu sei o que é ser uma mulher ameaçada. Eu sei como isso nos vulnerabiliza. Negar isso em mim e ter a coragem de falar isso em público na frente de vocês e ver a coragem dela, significa dizer que essa dor, essa violência também tem que ser tornada pública, porque ela não acontece sobre o meu corpo porque eu sou eu, ela não acontece sobre o corpo da Cíntia porque ela é ela. Vocês sabem como ela é chiquíssima. Ela é chiquíssima, ela estava de terno cinza, camisa de seda, brinco de brilhante, vocês entendem? Não adiantou, porque nada adiantará até que nós todas sejamos livres. E a liberdade, como ensina a maior, na minha monarquia tem hierarquia, tá? Tem a Olivia e acima dela tem uma outra rainha, que é a professora Angela Davis. A liberdade, como nos ensina a Angela, é uma luta constante. E essa luta constante para libertar todas as mulheres, avançar nas suas consciências, fazê-la ser tocada pela palavra da emancipação, para depois perceber que essa emancipação não é igual entre brancas e negras, né? Entre mulheres pobres e mulheres em condição de riqueza, que também não são tantas, porque vocês sabem que o patrimônio do mundo inteiro é mantido na mão dos homens, né? Então, é isso que tem que nos mover. E eu acho que se aquele debate foi tão forte e tocou tanto a nós, ele nos diz muito sobre isso. É preciso que a gente tente construir pontes para parar de dizer que nós estamos certas e tentar trazer outras mulheres e outros homens para o nosso lado da luta, pela luta da emancipação,
das mulheres, que ao fim e ao cabo, como diria Fourier, é o parâmetro de emancipação de toda a humanidade. Obrigada. Obrigada, Manuela. Nós vamos abrir para perguntas. Eu não sei como é que a gente vai fazer, se alguém vai ajudar. Tá certo? Então, nós estamos abrindo. A ideia é que a gente fique aqui até às 11h30, 11h40, não é isso? 11h30? Ok, então vamos abrir. Depois eu vou inscrever. Bom dia. Você disse seu nome? Digo, meu nome é Manuela, mas eu gosto que me chame de Manu. Eu sou professora, historiadora, cria da UFRB, egressa dos 5, 6 anos. E minha pergunta vai para ambas, mas mais direcionada à Bárbara, por ser colega também de profissão enquanto professora. Eu gosto que Sueli Carneiro, ela disse que entre a esquerda e a direita ela continua sendo uma mulher negra, e isso eu acho que para a política é uma das melhores definições. E para a Bárbara, eu também me considero uma educadora antirracista, e tem uma frase sua que me pega muito, que é: quando a gente não se vê, a gente não se projeta, né? E eu te vendo, eu consigo me projetar para outros lugares possíveis, dentro também da academia. E minha pergunta é: a gente sabe que a Lei 10.139 e 11.145, né, ela já tem mais de 20 anos, mas ela de fato não é efetivada nas secretarias de todas as redes, ciência municipal e estadual do nosso país. E a gente vem constante com essa luta para que essa barreira seja quebrada. E aí você traz esses instrumentos, né, metodológico para a gente tentar romper essa barreira, mas a gente mesmo aqui dentro do recôncavo, que a grande maioria da população é uma população negra, essa lei, ela de fato ainda não chega no chão da escola da maneira que a gente queria. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente que é professor, que está lá no chão da escola, tentando fazer de fato a lei efetivar. É em bloco ou vai respondendo, Georgina? Bloco. Bom dia, peço licença ao dono do dia, bênçãos mais velhas. E é porque ela chegou, chamou tanta atenção que a gente ficou assim, meu Deus, aí ela sentou aqui do lado, a gente está aqui, ó. Mas, enfim, cumprimentar, né, Bárbara Carini, a nossa reitora. Eu sou aluna da UFRB de Comunicação Social aqui do CAU, então, do território de Cachoeira. Chego, né, de uma movimentação geográfica que foi muito importante para mim para... Levantar? Ai. E chego nesse território, tem menos de um ano, já aprendi muito, já cresci muito. Cumprimentar também Manuela, né? Mas a minha pergunta é para as três. Quando eu vi a composição dessa mesa, eu pensei logo em algo que Manuela discute muito, mas Diane Brito também, né, que é a nossa diretora aqui do CAU, que ela não está presente porque está na Unpox, fala muito sobre isso, sobre a violência política de gênero, que eu acho que passa pelas três, tanto na instituição quanto, né, no parlamento, etc. E aí eu queria perguntar e ouvir como pensadoras e intelectuais, e aqui eu vou colocar a Carolina Maria de Jesus, que, por mais que, né, pela academia não é reconhecida dessa forma, mas a literatura dela traz isso, tanto no que Bárbara falou, né, quanto da construção da comunicação, do jeito que ela traz, do jeito que ela faz as críticas políticas dela, numa linguagem que não é acadêmica, que foi muito debatida, que inclusive conseguiu ser apagada, né, Carolina não é tão lembrada assim, mas também perguntar um pouco como, além de Carolina, Lélia influencia vocês nessa formação de pensamento, porque eu acho que Lélia, ela vem naquilo que Bárbara fala, né, da postura, do jeito que ela escreve. Eu acho que Lélia consegue trazer uma ideia do pensamento para a fala de um jeito muito rico e acessível. E aí eu acho muito bonito que aqui tem muito aluno de escola estadual adolescente hoje, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Então, como é que a gente faz também essa ponte de trazer epistemologias, outros conhecimentos, com essa linguagem parecida com o que elas fazem, como é que isso influencia vocês em cada uma atuação, tanto na reitoria quanto na parte política, e como Bárbara, né, que tem a participação na academia e na rede social, que é um grande desafio.
E eu, inclusive, né, parabenizar, porque todo dia cedo, Bárbara está lá acordando de manhã com vídeo, porque todo dia tem uma coisa para falar, porque todo dia é um problema. Então, assim, muito obrigada por tudo, tá bom? E obrigada pela fala. Bom dia a todos. Eu fiquei aqui com a minha colega me perguntando se eu deveria falar ou não. Eu sou, sobretudo, um homem e um homem branco, né? E a gente está falando sobre esses dois marcadores de opressão, que é, sobretudo, a visão de uma perspectiva eurocentrada que dá privilégio para pessoas brancas e, sobretudo, também que dá privilégio para homens. E eu queria perguntar para a Manuela e também com Bárbara, minha querida Bárbara, de qual a importância, sobretudo, de falar-se sobre os processos de combate aos sistemas de opressão, tanto da perspectiva sexista como na perspectiva racista, para os sujeitos responsáveis por essa estrutura de opressão, porque se a violência do racismo e a violência do sexismo existem, é porque pessoas brancas e pessoas homens cometem essa violência. Então, quão importante seria que se essa plateia estivesse recheada de homens brancos para poder, de fato, fazer uma luta que nós somos responsáveis. Então, a importância de pensar enquanto educador, né, no chão da escola, a formação de meninos, né, de pessoas brancas, sobretudo por uma luta não só a partir da perspectiva do empoderamento, mas sobretudo do reconhecimento de sujeitos causadores dessa opressão e de que sujeitos que também são responsáveis por combatê-lo. Então é nessa perspectiva. Obrigado. Vamos lá. Vou começar pela pergunta da professora Manu. Obrigada, professora. Tem duas frentes, viu, aí. Eu acho que uma questão, a gente cumpre a Lei 10.639, de 2003, né, que prevê o ensino de cultura e história africana e afro-brasileira em toda a extensão curricular da educação básica. Isso significa, em toda a extensão curricular da educação básica, na esfera horizontal, todos os componentes curriculares. Isso significa também na esfera vertical, da educação infantil até o nível superior na formação de professores e professoras, né? A gente cumpre essa lei, e a lei também 11.645, que inclui a história e cultura dos povos originários, ou pela via do senso de reparação histórica, ou pela questão da obrigatoriedade legal. Aí eu vou remontar ao meu saudoso pai. Se não for pelo amor... Se não for pelo amor, querida, vai pela dor. Então, ameaça mesmo. Agora, assim, você sozinha, eu acho complicado. Mas, estruturalmente, né, se consegue pares na escola, se consegue construir articulações, fala, olha, se não cumprir, vocês sabem que o Ministério Público pode intervir. Vocês sabem que a lei é de uma questão obrigatória, não é facultativa. O MEC pode intervir. A minha instituição ela já foi notificada do período que, né, eu estou como professora na UFBA, que é de 2012 para cá. Eu recordo 2 vezes a gente foi notificada por não cumprir a lei. Então, tem todo um processo que tem uma mobilização interna grande para mostrar que está dando conta de algum modo. Então, eu acho que esse mecanismo legal ele é importante para a gente usar, para vocês usarem nos espaços que vocês trabalham. Não precisa dizer que é você que vai denunciar, mas fala, ó, se chegar lá, não sei como que vai chegar, mas se chegar vai dar ruim, vai ter problema, né? Então, se não é pelo amor, é pela dor, mas óbvio que a gente quer conscientizar. O que eu faço, Ana, todo dia de manhã, às 7 horas, é tentar conscientizar, para que as pessoas tenham um senso de reparação histórica a partir desse processo de acesso às memórias ancestrais e o entendimento dialético do que está posto a partir dessas leituras, né? É o histórico informando o lógico. É o movimento da história apresentando para a gente possibilidade de leitura crítica da realidade atual. Então, essa é uma questão. A outra questão é que muitas vezes as pessoas não cumprem. Aqui eu estou falando para a pessoa que não quer cumprir. Às vezes as pessoas não cumprem pela ausência de formação. E aí que é excelente que a gente está aqui com uma reitora, né, de uma instituição que tem um reconhecimento nacional no sentido da contemplação dessas leis. Porque a gente precisa trabalhar a formação de professores, seja na perspectiva inicial,
que é o que a gente está falando aqui da universidade, seja na perspectiva continuada, que aí a universidade continua como agente político, mas que, na minha percepção, os principais agentes políticos são os municípios, são as secretarias de educação, é o Estado, é o governo federal, são os principais atores desses processos de formação continuada. Uma outra questão, beleza, a formação não pode ser uma responsabilidade minha, mas é também, professora. É também. Então, a gente tem hoje aí um mundo de gente se mobilizando. Um mundo de gente produzindo literatura, produzindo conteúdo em rede social, fazendo formações, fazendo um monte de coisa. Então, dá para a gente ir caminhando. A gente acessa uma coisa aqui, daqui a pouco... Foi assim que eu fui desbravando todo um processo intelectual que me foi negado. Eu me tornei intelectual que eu não vi na academia. E quando é que eu tenho a possibilidade de voltar nesse caminho? Quando eu enxergo ali o Cheikh Anta Diop, aí do Cheikh eu descubro George James, aí do George James eu vou lá e descubro a Angela Davis, enfim, vou construindo uma teia, uma rede de conhecimento e vou ampliando. Então é um compromisso nosso também fazer esse movimento. E um compromisso nosso de fazer esse movimento onde você está. Você pode ser um educador, uma educadora antirracista, exatamente onde você está. Como você está. Ah, na educação, eu estou na saúde, eu estou na política, você tem um compromisso com a educação antirracista. E na esfera da educação formal, é com conhecimento que você sabe. Ah, hoje eu só sei trabalhar com cabelo, então trabalhe com cabelo. Vai estudar um pouquinho, né, sobre cabelo, trabalhe sobre identidade, leve os lápis cor de pele para as crianças, mostre os diferentes formatos de cabelo, conecte com um vídeo de uma influência que fala de cabelo que as crianças gostam, vai construindo. Ah, eu acho que eu posso ir além, Bárbara, acho que eu posso falar de representatividade, pronto. Faz um mural de representatividade política, mostra parlamentares, mulheres, negras, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans, mostra que a gente está ocupando os espaços diversos, na literatura, nas ciências, vai construindo isso, faz uma feira na escola, uma feira literária na escola, dá para a gente ir fazendo, até a gente chegar no movimento mesmo de conseguir construir trabalhos de sala de aula, como, sei lá, a professora fez na Maria Filipa recentemente. Pega lá o semáforo, mostra que o semáforo é a invenção negra do Garrett Morgan, aí já mostra um cara negro que produziu conhecimento, aí já pega o semáforo, já fala sobre cidadania, o que é que significa o vermelho, o amarelo, o que é que significa o verde. Você pode atravessar a rua, você não pode, quem é o seu sujeito de referência? Por falar em sujeito de referência, sabe que existe o semáforo do corpo? Onde é a região do seu corpo que você sente conforto, que alguém pegue, é o seu sinal verde, bora pintar aqui diferentes corpos nessa folha de ofício, bota um corpo cadeirante, bota um corpo com vitiligo, bota diferentes corpos ali no trabalho da criança, e ali ela mostra qual é o sinal verde. Meu sinal verde é a minha mão, pode pegar na minha mão. Ah, mas eu não gosto que pegue no meu nariz, então é o seu sinal vermelho. E qual é o seu adulto de referência? Porque quando alguém pegar no seu sinal vermelho, esse adulto tem que saber. É a pessoa que você tem confiança. Então, para você chegar nesse nível de pegar um elemento historiográfico de produção negra e dele derivar uma sequência didática que vai pegar questões de gênero, de raça, dar conta dos campos de experiência da BNCC, quando a gente está falando de educação infantil, por exemplo, de formas, de cores, de tudo, é um processo até o professor chegar aí. Mas é um caminho que se faz caminhando. Então, comece hoje onde você está, professora. Tá certo? Joelton e Ana, eu vou deixar para a Manuela trazer a resposta para vocês, né? Porque, para ter o tempo também, eu como professora eu tenho um problema de falar, minha cachaça é educação, aí eu vou embora muito na questão da educação, mas eu quero só te dizer, Joelton, a Chata Sakur, que foi uma grande liderança negra mundial, ela nos deixou recentemente com uma frase que foi a seguinte, né? Nenhum povo nunca na história do mundo conseguiu a sua emancipação apelando para o senso moral do seu opressor. A gente, quando eu falo no livro Como Ser um Educador Antirracista, eu trago muito, né, as pessoas brancas para perto, muito, nesse lugar de que a gente precisa avançar com vocês. A gente quer avançar com vocês. Mas quando eu digo que o protagonismo é nosso, é no sentido de dizer, não dá para esperar deles o avanço. Né? O movimento é nosso. E a gente quer pessoas irmanadas, ombro a ombro, caminhando com a gente. Mas quem dita o caminho
somos nós. Porque se a gente esperar pelo apelo moral do opressor, a gente não avança. Eu vou dar pitaco onde eu não fui chamada. Mas eu quero começar pela fala final da Bárbara. Melhorou? E é muito comum que as pessoas brancas como eu perguntem para as pessoas negras como ter uma prática antirracista. E uma vez, num grupo de mulheres negras, eu tenho um crime imenso, porque eu não imaginei que essa frase ia ocupar tanto a minha cabeça, e eu não consigo me lembrar qual das minhas amigas me falou naquele momento. Sabe quando a gente registra e o resto dilui? E ela me disse assim, olha, vocês têm que ser os nossos escudos, a gente está na frente da luta. Mas vocês sabem que são o corpo menos vulnerável, e se são o corpo menos vulnerável, se comportem como tal, para que a gente possa falar, enquanto vocês performam como escudo dessa fala, e não como porta-voz dessa fala. E eu acho que os homens, em geral, precisam ter essa postura. Eu cheguei aqui agora, tinha um menino, um influenciador, foi brincadeira quando eu falei para ele, ele falou assim, tá ventando, para na minha frente. Aí o assessor dele falou, vai gravar o conteúdo, para na frente dele, que aí tu fica de proteção, para que o vento não chegue nele. Eu falei, a gente cansou de proteger vocês, né? Faz o inverso. Vem tu e me protege, né? Porque inclusive eu tenho cabelos longos nesse momento da vida, tu tem a cabeça raspada. Mas percebam o seguinte, eu acho que é óbvio, é necessário, eu sou da turma, que entende completamente quando uma mulher diz assim, já tem que cuidar dos meus BO, vou ter que cuidar dos BO dos homens. Às vezes me falavam isso, pode fazer tal lei? Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, tem 450 aqui para fazer lei para homem, está pedindo para mim por quê? Né? Mas acontece que se a gente não abrir para esse exercício de transformação, também não adianta nada. A minha filha faz jiu-jitsu. Ela faz jiu-jitsu para se proteger de possíveis agressores. Eu quero viver num mundo em que ela faça jiu-jitsu porque é um esporte. Vocês entendem? Então a gente precisa transformar os homens também, senão a gente só vai ficar eternamente nos protegendo dessa violência que atinge ou atingirá a todos os nossos corpos durante a existência. E eu quero falar sobre um segundo tema, porque eu sou uma curiosa com relação ao tema da educação antirracista nas nossas escolas, seja porque participei da elaboração da lei, seja porque fiscalizo muitas vezes a sua aplicação. Eu fiquei 1 ano do meu doutorado nos Estados Unidos. Fui de propósito para lá, porque eu fui para a cidade que teve o rally nazista, né? Como eu estudo internet, achei que era oportuno eu ir para lá. Aí, a minha filha estudou numa escola pública americana, é óbvio, uma experiência, tá? Mas eu quero falar sobre essa experiência, porque eu fiquei muito impactada como ela descobriu não só o que era o racismo ou o que foi o tráfico de pessoas negras para os Estados Unidos, mas o que aquele povo produziu para que aquele país fosse a grandiosidade que é. Então, nesse sentido, né, ela chegava em casa e dizia, mamãe, sabe que essa invenção foi do fulano de tal? Eu nunca tinha ouvido falar do fulano de tal. Quem é o fulano de tal? Tinha um George Washington. Aí quem é? Ele inventou tudo de amendoim que tu gosta. O cara que... Eu sou a louca do amendoim, sabe? Ele inventou a peanut butter, ele inventou os doces de amendoim. Ele é o cara que pegou e se deu conta que fazia o óleo, que fazia a gordura, e era um homem negro americano. Sabe que a escova de cabelo foi uma obra de uma mulher negra? Então ela aprendia a grandiosidade. E eu trouxe aquilo para minha irmã, que é professora de artes da rede pública do meu estado. E ela... Poxa, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Então, eu também acho que nós precisamos de espaços nas nossas universidades que formem todos os educadores, né? Que tirem da ideia de que isso é um compromisso de quem dá aula de história, de quem conta de um passado, que é importantíssimo que seja conhecido, mas que coloque a dimensão exata da obra das mulheres e dos homens negros, para que esse país seja aquilo que é e mais do que isso, para que esse país seja aquilo que ele pode ser. Porque esse sonho Brasil só vai ser realizado quando a gente perceber a dimensão exata do povo brasileiro na construção desse projeto de país. E esse povo é negro, esse povo é majoritariamente feminino, ou seja, apagar, isso é apagar a história do nosso povo. E talvez aqui tenha um desencontro tão importante também, né? Sem perceber povo, como perceber nação. Por fim, esse tema da violência, lamentavelmente, ele é a minha particular obsessão, porque eu me dei conta que toda lógica, primeiro que toda essa lógica de privado e público, faz com que nós mulheres estejamos sempre submetidas a uma dimensão de poder. Eu parei de chamar
eu chamo de violência política de gênero, porque a gente precisa reafirmar e nominar o que nós, mulheres públicas, sofremos, mas eu tenho migrado para a ideia de violência contra a mulher no espaço público. Porque ela não é uma violência contra as mulheres políticas. E quando a gente fala isso, a gente se afasta de vocês. Ela é uma violência contra a mulher fora de casa, dentro de casa. Casa aqui no sentido, né? O privado tem a violência doméstica e fora tem a violência no espaço público. Qual foi o primeiro gesto da extrema-direita no Brasil? Filmem as suas professoras. Não existe professor no Brasil, gente. Não é nem 5%, são mulheres. Filmem as professoras de vocês. Não é isso? Vocês lembram? Vão para a sala de aula, escola sem partido. O que é? Mulher sem opinião na sala de aula. Na prática é sobre isso. Depois, o cercadinho para as jornalistas. Violência contra jornalistas. As escritoras que são perseguidas pela obra. Mili Lacombe, agora cancelada numa feira do livro. Imaginem que horror, né? Então, na verdade, é um sistema de violência no ambiente público. Claro que atinge mais fortemente as mulheres na política, porque uma mulher na política é o suprassumo, digamos assim, do enfrentamento a essa estrutura de poder, porque os homens concentram o exercício do seu poder no espaço público, nessas instituições. Então, é como se dissesse, no topo da hierarquia do espaço público está a institucionalidade e a política como esse espaço, né? Por isso a necessidade de nós entendermos o que é uma mulher ou uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Por isso a centralidade dessa luta, porque aquele é o espaço que eles reconhecem como espaço central, estrutural do poder, né, sob o qual todos os nossos corpos vivem. Por isso a importância de nós trazermos essas discussões. Então, eu criei o instituto que eu presido, e se fosse você, tem hoje o primeiro serviço de acolhimento a mulheres no espaço público, porque a lógica desse poder também é uma lógica de não compreender esse como um espaço de violência. Então a mulher é ameaçada na sala de aula, ou é ameaçada no parlamento, como a Olívia já foi, como eu já fui. O que a gente escuta? Seja forte. Não vou falar palavrão em público porque não é chique, como diria a Cíntia. Né? Mas quem vai ser forte o quê? Eu não quero ser forte, eu quero ser eu mesma, eu quero ser feliz. Eu não quero ter que ficar juntando os meus cacos e ficar lendo ameaça de morte para minha filha todo dia. Então, até a lógica do seja forte, ela vai para um negócio da jornada do herói, que são performances de exercício de vida pública masculinas. A nossa performance não é a da, aspas, heroína, porque a nossa jornada não é individual. A nossa jornada de fortalecimento é coletiva. Então, o que nós fazemos? Nós invertemos a lógica. Aqui no nosso instituto a prioridade é: tu tá bem para continuar nas tuas redes? Eu quero mulher viva, já tem muita máquina de matar mulher. Se tu não tá bem, essa é a primeira responsabilidade. E é inclusive politizar o teu não estar bem. Ou seja, levar para o espaço de acolhimento psicológico com metodologia própria que diga: tu entende como gênero e raça incidem no teu não estar bem? Vamos te deixar bem, não é forte, é bem. Para quê? Para tu ser a potência que tu é. E aí depois vem o jurídico, depois vem a comunicação. Por quê? Gente, vocês sabem o que é entrar na justiça contra um agressor? Vai entrar na justiça sem estar bem? Para ser submetida? Esses dias eu li um laudo sobre mim. O meu advogado disse: não leia. Eu falei: eu quero ler. Eu fiquei olhando e falando, tinha uma parte que dizia assim: vestida adequadamente para a idade. E eu não me lembrava a roupa que eu tinha ido. E eu comecei a ficar perturbada, porque eu pensei: será que eu estava mais arrumada? Ou será que eu estava como eu ando? Será que eu estaria vestida adequadamente para 44 anos, de camiseta e calça? Eu não sei. Mas vocês entendem que tinha um jeito adequado para eu receber o meu laudo. Um laudo que era sobre a minha condição de viver. Entendem? Então, na prática, é um sistema de violência contra nós, que controla a todos os corpos. E eu quero terminar dizendo isso. Eu escuto muito uma frase, e eu sei que essa frase é uma manifestação de carinho de pessoas como vocês. Essas pessoas me dizem sempre assim: nossa, tu é tão forte, ou eu não aguentaria o que tu aguentas. E o dia que eu me dei conta de que essa frase era algo sacana, como aquela violência que parece individual e é coletiva, e que me dei conta que isso me dava um atributo de mulher especial contra a imensa maioria das mulheres que se julgavam não especiais, eu me dei conta que isso faz parte da sacanagem e decidi começar a falar sobre como eu sou fraca, como eu sou vulnerável,
como eu também caio quando a violência chega na minha casa. Como eu também quis cuidar da minha filha para que ela não fosse morta por causa das minhas escolhas. Porque isso que parecia o mais frágil ou mais vulnerável é o que me tornava irmã e igual às minhas irmãs, que são aquelas que me mantiveram de pé diante da necessidade de luta. Então eu acho que aqui tem o que a Vilma nos traz. A dor não como lugar de resignação, mas como reconhecimento do que pode nos fazer, aí sim, fortalecidas no coletivo, para lutar, para transformar esse país. Muito obrigada, eu estou muito honrada e emocionada de estar na terra da independência do Brasil. A gente vai começando a terminar, né? Então, antes de agradecer, eu queria, né, fazer uma colocação do que vocês duas disseram a partir da questão que você dirigiu para as três. Nós, na instituição, assim, acho que a gente tem muito orgulho do que nos distingue, né? E penso que o que nos distingue, como o FRB, é esse lugar de ser uma instituição do local, do território, ser uma instituição negra. Está ali a pró-reitora de ações afirmativas. Ela quer falar? Claro. Você quer falar? Ela estava maravilhosa, olha, reitora. Eu queria abrir uma exceção para duas mulheres negras bacanas, numa terra como Cachoeira, Manuela. Você tá numa terra de mulheres negras poderosas, que constroem uma história poderosa e portanto, acho que é importante. Vem cá, Denise, e aí passo para minha amiga Olívia, e aí a gente fala, não é melhor assim? Falem rápido. Então, eu estava ali combinando com Rosa uma pergunta, né? Tá ali. Eu sou Denise Ribeiro, professora e pró-reitora de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, assim, para nós, a UFRB é uma política afirmativa em si, desde a sua instalação nesse território, né, no território negro do Recôncavo da Bahia. É uma universidade na periferia do sistema universitário, Nordeste, Recôncavo, majoritariamente negra, né? Para Manuela, que não conhece esse território ainda, né? É um território historicamente negro. E a pergunta que eu queria para vocês, na verdade, não é para Bárbara e Manuela, mas para as três. Não, na verdade, não é nenhuma pergunta, é assim, diante dessa realidade do ataque às políticas afirmativas no mundo, né, e da extrema-direita vindo com tudo para cima dessas pautas, eu queria que vocês mandassem um recado para nossos estudantes cotistas da UFRB. Ok. Gente, bom dia, quase boa tarde. Eu quero primeiro agradecer a organização da Flica por essa mesa histórica, altamente potente, não é? Eu vim correndo de Salvador, porque eu precisava ver esse encontro dessas três, não é? E fiquei aqui tão feliz, minha cabeça passou um monte de coisa. Porque o papel de Bárbara Carini é um papel muito transformador. Ela é uma potência, essa mulher. E eu tenho muito orgulho por ela ser uma professora, eu sou uma professora, e ela saber desse papel transgressor da pedagogia, não é? De como fazer uma militância pedagógica. Ela é tranquila, calma. Ela diz todas as verdades, sem sair do seu lugar, não é? De serenidade. Então, eu fico muito feliz e tenho muito orgulho, Bárbara, da sua experiência, porque às vezes as pessoas ficam querendo
um manual de como fazer. Você só vai saber fazer fazendo. Então, fazer a lei 10.639 acontecer, primeiro tem que ser uma decisão política da educadora e do educador. Depois que você toma essa decisão, o resto fica mais fácil. Essa mulher criou uma escola, que é uma grande referência. Uma não, agora duas, uma em Salvador, outra no Rio de Janeiro. Então, quem disser, não sei fazer, vai lá, dá uma olhada, ouça o que ela está falando, o que outras companheiras estão falando, e vá buscar fazer, vai errar, mas também vai acertar muito, quando você toma a decisão de construir. A fala e a presença de Manuela Dávila na Bahia, ao lado de Gina, que também é uma companheira de uma vida. Eu fiz movimento estudantil com Gina, né? Ela na Católica, eu na UFBA, e hoje eu vejo essa mulher negra, reitora, sei da dor dela, de ter sido eleita e não ter sido empossada, na época daquele estrupício, que a gente não vai dizer o nome, para não macular essa manhã bonita, não é? E tão feminista. Então a gente não vai falar esse nome aqui, certo? Então, vê-la, porque a gente chega por essa porta. São 3 mulheres, e eu me incluo como a 4ª, porque a gente entra na política não pelos nossos sobrenomes. A gente entra na política, mesmo Manuela Dávila, que é uma mulher branca, mas que eu conheço desde que ela era muito novinha, que eu sou do PCdoB, ela foi do PCdoB. A gente entra pela porta da luta política. É isso que nos faz, né, se colocar nesse lugar de uma forma diferente, porque é disruptiva a nossa própria existência. Na política, é uma forma disruptiva de ser. Então, gente, eu acho que todo mundo que entrou aqui vai sair muito mais. Poderia perder também essa oportunidade de pedir ajuda. A Ávila fez uma fala aqui sobre todas as violências que a gente sofre. E eu quero pedir também ajuda a vocês, porque eu já entrei com o processo, estou em segundo processo, é um desgaste. Eu já falei com o Manu falou, processe. Todas as vezes que você tiver que processar, processe. Mas é um desgaste horrível, é tempo, é tudo, não é? Que é esse fake news que o bolsonarismo, eu falei da desgraça, do nome, que merda, desculpa. O demônio tenta. Né? O demônio é assim, Satanás. Mas Oxalá está abrindo meus caminhos hoje. Então, eles estão atacando o meu projeto. 25.771. É o projeto Ana Luísa, que eu fiz em homenagem à menina de 19 anos, operação policial, no bairro da Engomadeira, tá certo? Eu fiz por ela, fiz pelo menino Joel, de 10 anos, o menino Gabriel, de 10 anos, as meninas, as mulheres, que são do Ileaê, que também 2 mortas, não é? Durante a operação policial, porque é banalizada a morte das pessoas negras. E eu fiz um projeto de ajuda humanitária, porque eu acompanhei e acompanho todos esses casos, como estou acompanhando o caso do menino Kaique, menino com espectro autista, que também tombou, foi morto, durante a operação policial, lá agora no bairro de São Marcos. Então, eu fiz esse projeto, porque eu percebi que essas famílias, elas acabam correndo para o nosso mandato, para pedir ajuda de funeral, para a gente ajudar a ter um apoio psicológico, pelo menos inicial, porque elas não têm nenhum amparo estatal, nem de prefeitura, nem de nada. Além da dor, tem o custo de lidar com o corpo estendido no chão, sepultar esse corpo
e de ter minimamente um acesso a um trabalho psicológico. Então, eu fiz o projeto que obriga o Estado a dar uma pequena ajuda financeira durante um ano a essa família. Foi o suficiente para o exército digital do Inominável entrar em campo para atacar e me colocar como a deputada da criminalidade. A deputada que criou a Bolsa Crime. Toda vez que vocês ouvirem isso, por favor, combatam, bloqueiem esse pessoal, derrubem o perfil. Eles são muito ágeis, porque eles têm muito dinheiro para monetizar a militância deles. É uma militância paga nas redes sociais. E a gente ainda está engateando neste território. Mas a gente precisa ser mais ágil para ir para cima e impedir que eles possam destruir a nossa existência na vida pública. E eu quero pedir à Bárbara que ela deixe uma mensagem para as prefeitas e os prefeitos do Recôncavo em relação ao cumprimento da Lei 10.639, e quero pedir a Manuela Dávila que ela possa também fazer uma pequena reflexão sobre o fato dela ter saído da vida política institucional e agora está planejando voltar. Ela saiu sem deixar de contribuir com o debate político, partidário e eleitoral. E agora, ela também me parece que se prepara para fazer novamente uma participação na política eleitoral de 2026. Que mensagem você pode deixar para nós mulheres que insistimos em estar neste lugar político, não é, de sermos candidata, considerando a enormidade do dinheiro que circula nas mãos dos nossos algozes a partir dessa inflação que são as grandes emendas parlamentares, que é uma vergonha para o Brasil. É a nossa ação consciente que traz sociedade e que muda os tempos das sociedades. Obrigada, gente, tudo de bom. Parabéns a todas essas mulheres. A gente vai encerrar. Infelizmente, a parte chata fica para mim, né? Eu gostaria também de continuar aqui ouvindo essas três maravilhosas durante todo o dia, mas infelizmente a gente precisa encerrar. E vocês que trouxeram livros para a Bárbara, também para a Manuela, pedirem autógrafos. A gente vai ter um momento de autógrafo agora rapidinho, só que Manuela tem um horário, ela pode ficar até o meio-dia, ela tem um compromisso. Bárbara, você tem um limite também de horário? Meu compromisso é o voo. Eu vou ficar 1 hora Pronto, então a gente pede para vocês que um livro só por pessoa, para poder dar oportunidade para todo mundo. As fotos também serão tiradas lá. E muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui. E às 3 da tarde a gente tem um novo encontro com a nossa maravilhosa Rosiana Murray, que está aqui desde cedo acompanhando essa programação. Na verdade, desde ontem, ela nos honra com a presença. Muito obrigada. Às 3 da tarde, pontualmente, estaremos aqui com Rosiana Murray, Lívia Natália e mediação de Edma de Góes. Pronto, aquele momento da foto com plateia. Manuela, você vem para aquela foto oficial aqui, rapidinho?
Aí o nosso próximo encontro é à noite. Não, o próximo é às 15h, logo depois, à noite, às 19h, às 19h, teremos a Irmandade da Palavra recebendo o mestre Buli Buli. Então, ainda temos 2 encontros nesta sexta-feira. E onde tem patrocínio à cultura, tem governo do Brasil. A 13ª edição da FLICA, Festa Literária Internacional de Cachoeira, tem patrocínio do Governo do Estado, através do Faz Cultura, Secretaria de Cultura do Estado e Secretaria da Fazenda, Bahia Gás, Caixa, Petrobras, por meio do programa Petrobras Cultural, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e Governo Federal. É contemplada também pelo projeto Bahia Literária, iniciativa da Ação Comum, unidade vinculada à Secult Bahia e da Secretaria Estadual de Educação. Conta com o apoio da Embasa, a realização da Schomer, em parceria com a Prefeitura Municipal de Cachoeira e LDM, a livraria oficial do evento. Por falar nisso, tem das autoras aqui também. E muito obrigada a todas as pessoas presentes aqui. A gente se encontra logo mais às 15h. Gente, a sessão de autógrafos vai acontecer aqui à frente. Logo na entrada tem uma mesa na lateral direita. Nessa lateral, as 2 estarão fazendo sessão de autógrafos. Lembrando que Manuela tem um limite de horário e Bárbara vai passar 1 hora autografando com vocês, tirando fotos, tá?